Olá! Ex-vereador, prefeito por 3 mandatos, ídolo para alguns, inimigo político para outros. A verdade é que Marcos José da Silva, 12 anos à frente da prefeitura, decididamente fincou seu nome na política avaliense com os 2 pés de figo. Em ano eleitoral, o que se sabe até o momento é que o ex-prefeito Marcos continua na política, agora fazendo campanha para correligionários do PMDB. Hoje, o Sala de Visitas entrevista aquele que conseguiu administrar Valinhos em épocas totalmente distintas, final da década de 80 e agora, recentemente. Boa tarde, Marcos. Bem-vindo ao Sala de Visitas. Boa tarde, Denise. Boa tarde, amigos e amigas telespectadores. É um prazer muito grande poder estar aqui para essa entrevista com vocês aqui da Câmara. Obrigada. Como foi administrar Valinhos de 89 a 92 e depois de 2005 a 2012, com 2 realidades completamente diferentes que o município sempre viveu? É verdade, são totalmente diferentes em função da época, né? Naquela época, vivia-se uma política, eu diria assim, onde os partidos políticos eles tinham uma definição de cor até. Hoje se mistura muito, se muda muito de partido, isso atrapalha muito a política. Eu, por exemplo, comecei no MDB como vereador em 76, até hoje nunca mudei de partido. Isso me causa um orgulho muito grande. A gente vê vereadores, prefeitos, políticos, deputados mudando de partido como se muda de camisa. Isso daí é muito ruim para a democracia, porque aí se ouve falar muita coisa dessas trocas de partidos, nem nunca coisas boas. Naquela época eu era já do PMDB, não se tinha a lei de responsabilidade fiscal, a maneira de se governar era outra, mas eu diria para você que o romantismo na política existia, coisa que não existe mais hoje, acabou isso. Como eu disse, eu era PMDB, existia o PDS, que era a oposição, que era a antiga Arena, o PMDB antigo PMDB, então você tinha 2 vertentes políticas definidas, coisas que, como eu disse, não existe mais. Em termos de administração, eu governei naquela época com minoria na Câmara. O único prefeito que governou com minoria na Câmara durante os 4 anos. E mesmo assim eu fiz um grande governo, tanto que eu elegi meu sucessor, que era desconhecido na política, não tinha qualquer currículo político. Se tivesse reeleição, teria sido reeleito como fui em 2008, né? Então eu elegi assim, de sobejo, elegi, repito aqui que elegi o meu sucessor. Dr. Moisés Abujade. Elegi o meu sucessor. Então, eu queria dizer para você que naquela época era muito mais difícil. Eu disse que com oposição ferrenha, fiscalizadora, né? Eu até elogio, porque o Legislativo, as 2 condições principais dele são fiscalizar e legislar. E se ele não fiscaliza, o prefeito nada de braçada. E eu fui já desde aquela época um prefeito muito fiscalizado, investigado, criticado. A oposição era muito ferrenha, deixava de votar projetos importantes para o povo, porque era contra mim, era contra o Marcos. Eu vou citar um aqui. Eu consegui, na época, o presidente Collor, o SIACS, que era um projeto social que tinha campo de futebol, quadras, enfim, quadras cobertas, piscinas, postos de saúde, centros sociais. Eu consegui para o bairro São Marcos, que eu havia conseguido, estava construindo São Marcos, né, o governador era o Quercy, e eu consegui do Collor esse projeto. E tinha que ir à Câmara, como município, qualquer projeto do governo federal, qualquer convênio, a Câmara tem que aprovar, faz parte do processo. Pois eles votaram contra, ou melhor, houve vereador que se ausentaram da sessão para não dar quórum, para não aprovar. Veja só, naquela época. E teve outros projetos que votaram contra porque era contra o Marcão. Mas mesmo assim eu consegui fazer um grande governo que eu disse que eu elegi. O que marcou esse grande governo? As obras sociais, educação. A construção do São Marcos, uma revolução na área da educação, né? O São Marcos foi uma coisa que, quando eu consegui, foi um milagre realmente, porque naquela época o governo do Quercy ele destinava para cada município 100 casas, 150 casas. Eu cheguei para ele, governador, tem uma área que cabem aqui 1.000, quase 1.000, o senhor vai me dar 100, 150? Marcão, o projeto é esse, Parari, Paraná. Eu não me contentei, voltei, mexi os pauzinhos
naquela época lá o Murilo, o doutor Murilo Macedo era o presidente era o secretário da Habitação, ex-ministro do Trabalho, se tornou um grande amigo meu, já é falecido. O Machado, que era o presidente do Banespa naquela época, né? Ele também era meu amigo, e eu, através dos dois, consegui mexer. Um dia o governador me chamou, tá bom, você conseguiu. Quantas casas? Eu me lembro que eu levei o projeto, deu 903 casas no São Marcos. O maior projeto habitacional até hoje no município de Valinhos, né? E aí eu considero uma das grandes obras, o São Marcos com 903 casas, hoje se você considerar no fundo de cada uma, tem mais uma, então são 1.800 habitações lá no São Marcos. No segundo mandato eu também. levei água, esgoto para lá, coisa que não tinha naquela região. Hoje aquela região é independente, totalmente independente. Tem de tudo lá, tem de tudo, graças a um trabalho nosso. O São Marcos foi inaugurado no dia 19 de dezembro de 1992, portanto, completa este ano aqui 22 anos, né? E os projetos sociais que nós fizemos, enfim, fica difícil lembrar todos, né? Mas o São Marcos, você ter uma ideia, naquela época diziam assim, os contrários a mim, né? Onde já se viu esse cara fazer casa lá naquele meio do mato, vai virar favela, São Marcos vai virar pombeiro, assim que eles falavam, né? E vou ver o que é o São Marcos hoje, né? Então foi uma das marcas. São Marcos é por causa de Marcos? O Marcos foi o seguinte, o Machado, que eu falei o nome dele aqui, que era ele era o presidente do Banespa nessa época, né? Ele, não, desculpa, nessa época ele estava à frente do CDHU. Ele falou, Marcão, é um milagre você ter conseguido 903 casas. Por ser milagre, tem que chamar Jardim São Marcos, ou bairro São Marcos. E veio daí o nome, né? Que o próprio CDHU que consignou lá, através do Machado, o nome Jardim São Marcos. Uma homenagem a mim, eu fico muito contente com isso. Né? O ginásio de esportes, o vereador Pedro Ezequiel da Silva, que leva o nome do meu pai, até hoje um dos maiores templos do futebol da região. Cuida-se mal dele. Toda vez a primeira vez que saí, os prefeitos deixaram abandonados, tive que voltar a recuperar, como recuperei a piscina que estava abandonada. Saí de novo, parece que não se dá muita atenção para o ginásio, poucos municípios têm isso, Vinhedo não tem, Campinas não tem, né, do próprio municipal, e por aí afora. E no segundo mandato, o que você acha que marcou mais, assim, no seu governo? De novo, a oposição aguerrida, muitas vezes irresponsável, né, perseguidora, não é fiscalizadora, mas perseguidora, principalmente no segundo mandato. Mas mesmo assim, né, eu consegui fazer um grande governo primeiro, de novo na área social, né, transformando, junto com a Adriana, minha esposa, que lá atrás havia fundado o Fundo Social, fez cursos, né, que hoje eu não vejo mais, os cursos de informática. Ela conseguiu, com a mulher do Lula, do presidente Lula, centenas de computadores, que eu nem sei onde é que estão, mas hoje se estão sendo usados ou não, quem está usando ou não, né? E mais de 5.000 pessoas formadas nesses cursos que a Adriana formou, instituiu no Fundo Social de Solidariedade. O Fundo Social de Solidariedade, ele foi fundado no primeiro governo, né? E ela que fundou. Ela que fundou, a primeira presidente. No segundo governo seu, acho que a doutora Adriana teve uma influência grande com relação ao CEL. Sim, ela como dentista, o CEL, eu me lembro que ela me cobrava muito na primeira campanha de 2004, ela falava, olha, eu vejo as pessoas que vêm me procurar para fazer um tratamento, elas não têm convênio e custa caro para atender de uma forma direta, não é? Então, eu gostaria que você, agora, nesse governo, na área da odontologia, fizesse realmente um grande trabalho. Eu disse, então você vai me ajudar, você vai me dar as ideias, você que conhece. E a primeira delas foi o CEL, não é? Que a gente foi a Brasília e conseguiu estar lá implantado ao lado da prefeitura. É coisa de primeiro mundo aquilo. Eu não sei como é que está hoje, no meu tempo era, e as profissionais que trabalhavam lá, e devem continuar trabalhando ainda. Então foi um avanço muito grande nessa área da odontologia, as pessoas tendo um atendimento de primeiro mundo e de graça, né? A gente, na área da saúde mesmo, voltando ao primeiro mandato, duas coisas que eu me lembro aqui, eu disse que são tantas que acabo me esquecendo, né? Eu me lembro que onde está o Cauê hoje, fui eu que fiz o pronto-socorro, né, em 1989, e depois
A água, a questão da água também, que foi em 1990 que eu consegui, o presidente era o Collor. Eu fico me lembrando, vendo hoje que não tem água na cidade, tem que fazer racionamento. Imagine se o Marcão não tivesse conseguido o projeto da água. Tanto criticado. Está falando da obra do século. Obra do século. Tão criticado, sabe? O que foi a obra do século? Acusado de tudo. Por quê? Porque não haviam conseguido. Os prefeitos anteriores a mim, O que foi eu a sou obra o do prefeito, século? eu sou o prefeito que mais investiu em água na história de Valinhos. E tenho certeza que ninguém vai me superar nisso. Ninguém vai me superar. Ninguém, absolutamente ninguém. Fui o prefeito que mais fiz, tanto no primeiro quanto neste mandato, nesses 2 últimos aqui, em captação, em adução, em tratamento, né? O que mais investiu? Quantos reservatórios tem na cidade hoje, feitos no meu governo, nos 8 anos? Comecei lá atrás no primeiro com alguns e aqui. Os prefeitos que vieram depois de mim não fizeram nada disso. O prefeito que veio depois de mim, ele deu andamento na obra do século. Isso é verdade e é inquestionável. Né? Mas e o que foi? Só explica a obra do século, porque como foi é buscar antiga, água as no pessoas Rio talvez Atibaia. não sabem. Foi buscar água no Rio Atibaia, porque Valinhos recebia água somente da doutora de Rocinha e mais nada, eu acredito. Aí, no meu governo, nós conseguimos a captação de água do Rio Atibaia, a adução, trazer de lá para cá, o tratamento, e também eu fiz a barragem do Bom Jardim, lá na divisa com Viana. Foi feito no meu governo aquilo, né? Não tinha isso. A nossa água vinha pela tubulação antiga, centenária, lá da doutora de Rocinha, né? Então, hoje, 60% da água que vem para Valinhos vem do Rio Atibaia e foi por conta do meu projeto que eu consegui em Brasília. Né? E olha, o que eu recebi de crítica... Hoje, se você fosse prefeito, o que você faria para otimizar a captação de água? Qual seria a alternativa de Valinhos hoje? Olha, hoje eu estou fora, eu não sei, eu não saberia dizer. Eu entendo que está certo esse controle que está sendo feito hoje. A população está colaborando, nós temos que parabenizar a população por estar colaborando, né? Então eu vejo que o caminho é isso mesmo. Agora, tem que se buscar alternativas, e não só Valinhos, tem que ser através da região, dos programas regionais. Né? O governador, eu vejo que ele está demorando muito para tomar uma medida, muito. Campinas também, você não acha que está demorando muito também para racionar? Porque pega a água do Atibaia. Não, mas não pega, pega abaixo da gente, então isso é tranquilo, nós pegamos assim. Agora o governo do estado sim está falhando muito. Está cometendo, eu diria para você, uma improbidade em termos de água que é absurda. Não toma decisão. Ano político, evidente que está com medo de perder ponto político, e quem vai perder é a população. Vai chegar um momento que não vai ter como fazer. Então o governo do estado está mole, devagar, não toma decisão. Né? Eu queria dizer então que eu hoje faria o que está sendo feito também, e agora tem que se buscar alternativas. E voltando lá atrás, como eu estava dizendo, né? Na saúde, no campo da saúde, eu que fiz onde está o Cauê, depois eu voltei, o pronto-socorro estava fechado, Valinhos não tinha pronto-socorro, né? E eu tive que fazer em 5 meses, assumi dia 1º de janeiro de 2005, dia 1º de maio de 2005, eu inaugurei o Cauê, que atendia 400 pessoas de início, e quando eu saí do governo atendia 1000. Aí eu consegui a UPA. Então, na saúde também, eu me considero o prefeito que mais fez em todos os tempos, com respeito a todos, mas o que mais fez em termos práticos. Escolas, eu reformei todas as escolas praticamente quando assumi, todas. Creche eu me lembro bem, porque eu vivi a realidade então, de Vinhedo. Eu fiz 4 ou 5 creches, tinha 3. Eu vivi a realidade de Vinhedo, e Vinhedo sempre tinha problema com falta de vaga em creche, e aqui Valinhos não. Nós chegamos a zerar o déficit em creche. Né? Eu lembro que quando assumi, a promotora veio falar comigo, quase que, vamos dizer assim, né, eufemisticamente, com uma faca no pescoço: olha, você tem 1000 crianças para colocar nas creches sob pena de multa, não sei quanto, diária. E eu pedi um prazo, prorrogou, eu consegui fazer, fiz creches, postos de saúde no São Marcos, né, a UPA, reformei postos. Pô, eu digo para você, nos últimos anos, antes de mim, não foi feito tanto quanto foi feito em 8 anos. E não sei se vai ser feito nos próximos anos, até porque não se tem tanto dinheiro assim. Eu consegui muita ajuda do governo federal. Sabia das dificuldades de falta de receita própria, que nós tínhamos já, e a coisa vai se aprofundar para o lado pior cada vez mais, porque está reduzindo ainda mais. Então eu tinha que buscar, através das minhas amizades, da minha influência política. Graças a Deus conhecia a presidente da República, tinha amizade com Lula. A Dilma me conhecia bem,
eu consegui mais com Lula, né? Então, levava até prefeitos para falar com os ministros, para ajudar os prefeitos da região, e consegui muita ajuda, e isso foi fundamental para o meu governo. E o que te frustrou em 3 mandatos? O que você não conseguiu colocar em prática? Olha, é difícil me lembrar, sempre tem coisa que você... Esse último aqui, o que me deixou muito entristecido, não é, foi o fato de eu não conseguir encerrar o ano fechado, equalizar as contas. A arrecadação começou a cair em 2011, 2012 foi uma derrocada total. Por que caiu? Caiu o ICMS, né? Não a receita própria. A receita própria se mantém, Valinhos tem uma receita própria muito boa, é o que salva. Agora, o ICMS despencou. A crise de 2010, ela veio pegando, em 2011 já me deixou apertado. Agora, 2012 não teve salvação. Eu tinha previsto lá arrecadar 310 milhões e arrecadamos 290, faltaram 20 milhões. Quer dizer, mas Valinhos e Louveira, a arrecadação cresceu nesse período de crise. Vinhedo e Louveira. Vinhedo, isso. Cresceu porque Vinhedo lá Denise, é diferente daqui. Lá houve, 30 anos atrás, uma preocupação dos prefeitos, Vinhedo, Zé Gasparini, o Dito dos Santos em Louveira, eles separaram áreas, né, um distrito industrial, para poder receber essas empresas. Né? Eu sempre, até hoje eles estão aí, com o seu amigo dos dois, eu falo, Dito, outro dia eu encontrei o Dito no frango assado, porra, Dito, se não fosse você, cara, Louveira não tinha isso, mas ninguém lembra. Eu falei, é assim mesmo. O Gasparini, você, se não fosse você, não tinha isso hoje aqui. Né? Eu falei, é verdade. Então, Valinhos não se preocupa. O distrito industrial quem fez foi o Dr. Manuel Matheus. Tudo bem, mas o Zé que levou algumas empresas, sei lá. O Dr. Manuel Matheus, que está vivo, um grande amigo meu também, eu quero até enviar um abraço para ele. Então, vejam bem, prefeitos de 1972, 73, 76, e Valinhos não teve essa preocupação. A preocupação de Valinhos foi manter o cinturão verde da agricultura. Né? Essa foi a preocupação, que também, sabe, é uma coisa importante. Mas você vê que vinha do lado de lá da Anhanguera, Louveira do lado de lá da Anhanguera, e Valinhos do lado da Anhanguera ficou uma margem só ali de Iton, que já tinha historicamente, e outras ali. Mas precisava muito mais. O Vale Verde atrapalhou, você acha? Não diria que atrapalhou, lá virou um loteamento em 1972, por aí. Mas naquela região. Agora, tanto que eu tive que buscar uma área particular, né, sempre particular, atrás desse cinturão verde, que é quase margeando a Melhar do Campos, que vai a Viracopos, diria assim, no triângulo onde tem Itupeva e Vinhedo, e ali foi então destinado para a logística, que será a única. Quem quer ser prefeito de Valinhos um dia, escuta bem o que eu estou falando, não tem outra salvação em termos de arrecadação, Valinhos não tem. A única salvação é a logística pegar. Eu não sei como é que está hoje o projeto, se a empresa que... Seria um distrito industrial de logística? O que foi feito? Seria por aí, não seria um distrito, mas é uma área destinada a isso. Tem áreas lá de quem que ainda produz, e se ele quiser, como a área já é aprovada para logística, se ele quiser transformar em logística, ele pode aprovar. Tem um que é da família do Quercia, do ex-governador, que foi quem iniciou, eu não sei, eles devem ter entrado com um projeto na prefeitura para fazer a sua área grande, né, representa lá mais de, me lembro, 2 milhões de metros quadrados. Enfim, é o único caminho, não tem outro. Daqui para frente, quem quer ser prefeito, sabe, vai demorar ainda, eu digo, pelo menos 10 anos para Valinhos recuperar sua arrecadação. Daqui para frente, de 2010 para frente, vai ser só para baixo, só luta, muita luta. Então eu volto a falar que a minha grande tristeza foi não ter sido fechado o ano. Por quê? Porque caiu a receita, caiu a arrecadação. Não foi porque aumentou a despesa. Essa explicação é que eu tenho que dar ao Tribunal de Contas. Eu já tenho me explicado. Não aumentou despesa. Eu não criei mais despesa. As pessoas falam muito em Valinhos de endividamento da prefeitura. O último ano, não tenha dúvida, eu não posso fugir da realidade. Está aí, como eu, quando assumi em 2005, o endividamento era exatamente igual ao que eu assumi agora. Não é que eu quis deixar para empatar com o outro. Só que durante em um ano eu recuperei tudo. No segundo ano eu já estava fazendo tudo o que eu fiz. No segundo ano eu vou repetir. No primeiro ano eu trabalhei pagando dívida, acertando, equacionando, e no segundo ano eu já saí. Né? Eu não demorei mais do que um ano. Não fiquei reclamando mais do que um ano. Reclamava, porque faz parte, a gente tem que reclamar, claro que você tem que reclamar. Né? Então, eu deixei também, agora não deixei porque eu quis. Você acha que eu quis deixar a dívida? Jamais. A
gente não quer. Deixei, ficou porque caiu a arrecadação e os números estão aí muito claros, não pode, isso daí implica em transgredir a lei de responsabilidade fiscal, é grave, não é? Eu vou ter que responder por isso, né? Não tenha dúvida disso, vou ter que me explicar, já estou me explicando como mais da metade dos municípios brasileiros, ou desculpa, vou falar por São Paulo, que eu tenho informação do próprio Tribunal de Contas, que fecharam o ano como eu. A receita caiu, né? As despesas se mantiveram e os prefeitos não tiveram como. É importante que a gente explique que Vinhedo e Louveira, a logística, o armazenamento de produtos é que trouxe fantástico. Receita numa época de crise. E Louveira, nossa, Louveira, a arrecadação. Vinhedo, no meu primeiro mandato, para você ter uma ideia, Vinhedo tinha 30 mil habitantes e Valinhos tinha 67 mil. A arrecadação nossa era o dobro de Vinhedo. Hoje, Vinhedo, Valinhos tem 120 mil habitantes, Vinhedo deve ter 70. A arrecadação de Vinhedo é o dobro de Valinhos. O dobro não, está 340 milhões para 380 milhões. Só que a per capita, você tem razão, nossa, é mais que o dobro. Louveira, então, Louveira, supera. então, está maior do estado de São Paulo. Ser prefeito de Louveira e de Vinhedo, eu vou dizer uma coisa para você. Não é tão difícil. Não é difícil. É só você. Tanto que tem, você vai lá, tem jardim, tem não sei o quê. A cidade é sabe? toda arrumadinha, bonitinha. Aqui você tinha... Meu Deus, quando eu chamava o secretário da Fazenda, todo dia, né? Eu falava, como é que está hoje aí? Está assim, meu Deus, nós temos que fazer isso. 5 mil reais era um negócio. No último ano, então, você não tem noção do sofrimento. Eu não Louveira dormia de hoje noite. É a maior arrecadação per capita orçamentária, mais que Paulínia, inclusive. Pois é, você vê aqueles barracões imensos à beira da Anhanguera ali. É aquilo lá que traz o dinheiro. E traz o principal imposto, que é só do município, que é o ISS. Porque o ICMS, ele é pulverizado entre todos. O ISS é direto. É do município só 100%. E é isso que gera a logística, que foi o meu grande trabalho. E olha, na época de aprovar a logística foi difícil, hein? Você vê como é que são as coisas. O que demorou, era para eu aprovar esse projeto em 6 meses, demorou 1 ano e meio. Interesses por trás. Não é por causa da sabe, vereador que não querendo aprovar porque tinha inveja política, sabe? Foi mais um grande projeto do prefeito Marcos, a logística, mais um grande projeto que eu consegui, né? Dentre todos os outros que eu consegui. E tinha gente segurando, indo contra, batalhando contra, como foi com a UPA. Com a UPA já era para ter sido inaugurada há muito tempo, 1 ano e tanto antes. Fizeram, mudaram de local, denunciaram no Ministério Público, tudo por questões de picuinha política. E as pessoas que fizeram isso sabem de quem eu estou falando. Não preciso falar aqui, mas sabe. Não, mas é importante a gente falar que lá naquela região tem a reforma agrária, que é a primeira reforma agrária do Brasil, então talvez tivesse também questões ambientais. Não, nenhuma. Não? Se tivesse, não teria sido aprovado, o Ministério Público teria dado contra. Tudo muito explicado, fora de qualquer proximidade de região agricultável, nada, longe de tudo, não tinha uma plantação sequer lá, né? Tem umas pequenas propriedades que tem ainda alguma coisa, e eles, se quiserem mudar ou não, ninguém forçou ninguém. Tem alguns agricultores ainda trabalhando na agricultura, a área deles está dentro da logística. Se amanhã ele inventa, até porque, eu vou dizer uma coisa para você, o que eu já escutei de chacareiros, porque Valinhos não são grandes propriedades, são pequenos latifúndios, né, 15 mil metros, 20 mil metros. O que eu escutei de pessoas de Marcão, sabe, eu sempre gostei, mas meu filho foi estudar fora, hoje é médico, outro é dentista, eles não querem mais saber disso. Sabe? Então você acha que o figo vai acabar, é inevitável? A tendência, não tenha dúvida, que é diminuir cada vez mais. Não sei se vai acabar, porque ainda tem pessoas, graças a Deus, que cultivam, que zelam, que se preocupam. Mas, sabe, aquela região da logística não tem nada a ver. Se tivesse, já teria sido. É que era uma questão política, de inveja política, de picuinha política, de não querer deixar o Marcão aprender. Porque isso daqui, como eu falo do Zé Gasparini hoje, do dito do Santos de Louveira, daqui a 30 anos vamos falar do Marcão. Não vamos falar do outro, porque não fez. Vai falar do Marcão, tá? O Marcão que, de repente, desenhou uma área, consignou uma área e fez aprovar e está lá. Graças a Deus. Que a família do Quercia já está, acredito. Começou no meu governo, entrou com um projeto, não sei, de fazer grandes barracões para locação. E as outras áreas... A saída lá é para Bandeirantes? A saída é para Melhar do Campos e agora o governador vai fazer uma alça para ligar com a Bandeirantes por causa de Viracopos, porque já sai direto. Quer dizer, o Estado também tem um grande interesse. Lógico que tem, né? Só não tinha interesse e alguns vereadores que, por questões políticas, como eu disse, picuinha política, não queriam aprovar. Seguraram, amarraram, fizeram comissão de sistematização, não precisava nada disso.
Ela correu, está tudo pronto, a prefeitura tinha feito tudo. Fazer o quê? E Mas você continua essas na coisas que me política? fizeram crescer muito na política. Certo. Sabe, isso aqui, ó, calejadíssimo de tanta pancada, paulada, perseguição, fiscalização, querendo me caçar mandato, uma injustiça muito grande, né? Hoje eu fico vendo aqui, nessa casa, se eu fosse prefeito com uma Câmara dessa daqui, né, que hoje não faz uma oposição como tem que ser feito, não é oposição irresponsável. Você não acha que é porque ainda está no primeiro ano? Tem, né? Tem primeiro ano, não tem primeiro ano, não tem. Tem vereadores calejadíssimos aí, vereadores experientes aí. De oposição. Também, eu cobro do meu partido, que deveria ser mais firme. Né? Aliás, o PMDB perdeu dois vereadores. Não é fazer oposição irresponsável como fizeram contra mim. Não é. Mas você não tinha oposição maioria crítica. Na Câmara, não tinha? Na seu mandato você tinha maioria. Mas não era, é oposição, não estou falando dos meus vereadores. Mas eu digo para você que a irresponsabilidade muitas vezes da oposição, isso eu não gosto. Eu jamais, nunca falei para os vereadores do PMDB, olha, persiga o prefeito, nada disso aí. Mas, sabe, fiscalize, cobre, faça requerimento e veja, porque a população na rua espera isso, né? Mas os vereadores hoje fazem sim, fazem fiscalização, né? E fazem requerimento, sim. Tá e eu sou testemunha, acompanho todas as sessões. Você está defendendo muito. Não. Não vai cortar na edição, hein, Ricardo? Não precisa disso aqui. Vamos ser imparciais aí, você é entrevistadora. Aliás, você quer tomar uma água? Não, tá bom. Não, tudo bem? Eu tenho que entrar também no sistema de racionamento. E o PMDB perdeu 2 vereadores aí. O que aconteceu? Não, o PMDB não perdeu. O PMDB não perdeu. Eles já que saíram e são livres. A democracia é isso. Cada um procura o seu caminho. Você acha que isso foi um reflexo das eleições, que você, com os seus 2 mandatos, não conseguiu transferir tantos votos para o Moisés, para o engenheiro Moisés? Não é questão de querer, essa leitura aí da eleição para cá? Não é questão de transferir, conseguir ou não. Ocorre que é o seguinte, o segundo mandato é muito mais difícil. Eu fui reeleito no primeiro com 72%. E vou dizer aqui, hein? Vou profetizar aqui, como costuma dizer meu grande líder, Scupenaro, aqui na Câmara. Eu não sei, eu acho que nenhum prefeito mais na história de Valinhos vai conseguir a votação que eu consegui. Em 2008, 72%. Fui o segundo prefeito mais votado da região metropolitana de Campinas em todos os tempos. O primeiro foi o Perugini de Hortolândia. Já o segundo mandato não é fácil, ainda mais começou, veio a crise em 2009, a cair a receita, a ter dificuldade, parará, não é? Então foi muito difícil para todos nós no PMDB a gente fazer o sucessor. Certo. E a vida política, como que está? Você está na política? O que você está fazendo? Olha, informação que eu tenho é que você está fazendo política. Eu faço a política está no sangue. Eu faço desde que eu me conheço por gente. Meu pai foi vereador nesta casa aqui, Pedro Ezequiel da Silva, foi 2 vezes, 62, depois reeleito em 66. Eu me lembro que eu era garotinho lá, 10, 12 anos, os prefeitos, meu pai, assim, muitas vezes eu com eles, deputados, né? E não sai jamais. Hoje eu estou numa diferente, eu estou prestando assessoria, né? Agora nós vamos começar a campanha para governador, vou apoiar o nosso pré-candidato, é o Paulo Scaff, eu tenho andado com ele por essa Interlândia aqui, para preparar a sua pré-candidatura com vistas à convenção de 14 de junho e por aí que nós vamos caminhando. E a doutora Adriana, o que tem feito? Ela não está trabalhado como dentista, não é? É evidente que a política também, de certa maneira, repercute dentro de casa, uma coisa ou outra, mas trabalhado na sua área e já é bastante, porque não é fácil, não. Você está atuando no Jornal de Valinhos ou fica mais para o seu filho? Não, o Vinícius é quem comanda o Jornal de Valinhos, ele comanda muito bem, agora ele tem outro comérciozinho também, junto com a Marina, minha filha, levantam cedo, vão para o trabalho. E eu só de longe vou, porque eu tenho meu trabalho, vou para São Paulo quase todos os dias, e vou e volto. O ano passado fui muito a Brasília, e sabe? Então esse é o meu trabalho. Certo. E Valinhos hoje? Como você vê Valinhos hoje, 1 ano e meio depois de sair da prefeitura? Continua no mesmo lugar. Dá uma resposta melhor, vai. Sei como você. Não, eu não gosto, as pessoas me perguntam, eu não gosto de fazer uma análise. Eu prefiro não comentar. Estou vendo, é cedo ainda, como você disse, 1 ano só, né? Então vamos aguardar aí.
dos acontecimentos. Mas para essas eleições agora, o Valinhense pode contar com algum pré-candidato da família ou ainda não? Não. Ninguém vai sair candidato, nem eu, nem a Adriana. Até dou aqui em primeira mão, eu fiz uma reunião com o PMDB, questão de um mês e pouco atrás, dizendo que talvez eu poderia sair candidato a deputado federal, porque estadual vai sair um monte aí, vai pulverizar. Isso é que é ruim, porque a cidade perde com isso, né? Tem candidatos aí que estão pré-candidatos que vão sair só para marcar o nomezinho para sair vereador daqui 2 anos, né? É um absurdo. Atrapalha quem realmente gostaria de sair para ganhar, como aconteceu com a Adriana, né? Teve candidato que saiu só para atrapalhar a Adriana, só para atrapalhar, né? Não para se eleger. Então eu não vou me servir a esse tipo de coisa, nem a Adriana. Nós não vamos sair, vamos ficar na nossa quietinho, vou ajudar se o Paulo Scarpa for o candidato a governador, se ele passar pela convenção, vou ajudar, minha família vai ajudar e só. Certo. Você foi vereador também aqui na casa, né? Uma hora 77 a 82. 77 a 82, 6 anos, porque naquela época houve a prorrogação. Em 1978, 79 é a anistia, né? O presidente Figueiredo, o presidente militar, aí ele mudou, ele acabou com o MDB e a Arena, abriu para mais partidos e também prorrogou o mandato dos prefeitos e dos vereadores. Foi muito ruim, eu critiquei muito, eu criticava muito o governo militar, né? Porque fazia seu bel prazer, nada se votava, a Câmara era majoritariamente era massacrante o apoio da Arena, né? Então eles faziam o que bem entendiam. E então teve a prorrogação. Foi ruim para o meu projeto político. Eu imaginava em 82 me reeleger vereador. Em 86 saí candidato a prefeito. Aí com 6 anos, aí além dos 6 anos prorrogados, eles deram mais 6 para o próximo mandato, aí piorou então. Aí o que eu fiz? Eu não vou sair, me reeleger a vereador, porque eu me reelegeria, eu fui considerado, era considerado um dos melhores vereadores. Eu vou contar uma coisa para você, uma curiosidade. Eu era um oposicionista responsável. Nunca subi a tribuna que... Você sabe que a primeira tribuna, já que nós estamos na Câmara, 2 coisas. Eu passei na entrada e vi a galeria dos vereadores. Pode ver, a foto mais antiga que tem do grupo de vereadores foi da minha legislatura, porque eu falei, Matede, professor Matede, que está aqui até hoje, pergunte a ele, pô, nós precisamos fazer uma fotografia do time, eu sou corintiano, que nem o Corinthians, vamos tirar. Chamamos, acho que foi o Haroldo, Paródia, não sei quem foi, que vieram os 2 fotógrafos conhecidos, e fizeram. Depois disso é que começaram a fazer. Tem uma outra lá anterior que eu vi agora, nem sabia que tinha, mas aí é com prefeitos, foi no dia de diplomação, não tem nada a ver com legislativo, porque legislativo é legislativo. Então a primeira oficial foi aquela, daí é que vieram tirando as outras. E você sabe que naquela época a Câmara era no prédio velho, então era uma mesinha para cada vereador, um copinho d'água, e o único assessor que tinha a Câmara era o Matede. E a dona Páscoa, o seu Durval que abria a porta, já morreu, infelizmente, a dona Páscoa que está viva, e que botava uma garrafinha de água lindóia na mesa de cada um. Não tinha assessor nenhum vereador. E aí eu gostava muito de falar, de discursar, de toda hora que ficar em pé. Eu falei, Matede, vamos fazer uma tribuna, vamos comprar uma tribuna. Nós fomos lá no Romeu Geopato, que já morreu. Eu desenhei num papel, Romeu, eu quero uma tribuna assim. Pergunta ao Matede, ele vai te dizer. E aí ele fez a tribuna bonita e trouxemos aqui para a Câmara. Não tinha tribuna. E os vereadores ficavam bravos, porque eles não gostavam de ir para a tribuna. Eu ia toda a sessão, né? Então, eu fui vereador 6 anos. Eu vou contar uma coisa para vocês. A oposição que eu fazia é uma oposição muito cerrada, crítica. Quem era o prefeito? Luiz Bissoto. Mas nunca ninguém pode dizer que o Marcão acusou sem ter... Nunca acusei, nunca levantei o dedo para acusar, para caluniar, para difamar. Jamais eu fiz isso. Eu tinha um respeito muito grande para com o Poder Executivo, não é? Então eu fazia uma oposição dura, cerrada. Fui perseguido também, que você não tem noção como vereador. Chegaram a colocar, para quem não sabe, maconha dentro da minha casa, para me acusar de maconheiro em 1980, sabe? Porque eu criticava. A polícia foi lá para pegar o maior traficante de droga da região, era o Marcão, que era vereador, depois foi provado que era tudo mentira. Até isso foi feito para mim tentar me intimidar. E você sabe que durante 6 anos que eu fui vereador, eu nunca entrei, olha só, eu nunca entrei na prefeitura, nunca botei o pé lá dentro, enquanto eu fui vereador, para pedir nada para o prefeito. Eu fazia indicação e requerimento. Nunca, vou repetir. Você era legalista? Não é legalista, eu era PMDB, eu era MDBista, eu era oposicionista, eu não tinha que ir lá, fazer o que lá com o prefeito? Ele não ia me dar nada.
Eu ia pedir o quê? Eu fazia aqui através do papel. Nunca entrei na prefeitura, durante 6 anos que eu fui vereador, nunca pisei lá dentro. Primeira vez que eu fui entrar, eu entrei no tempo do Jerônimo, que era molequinho. Primeira vez que eu fui entrar na prefeitura foi em 1988. Porque um dia, Denise, devia ter, a festa do Figo era em frente à prefeitura, e eu era moleque, devia ter lá meus 13, 14, 67 ela inaugurou, tinha 14, 15 anos. Eu olhei para aquela sacada e falei, um dia eu vou subir como prefeito. Lá tinha uns 14 anos. Olha. E o dia que eu tomei posse, em 88, eu subi lá, fiz um discurso lá, em 88 foi. Dia 1º de janeiro de 1989. 89. Eu fui na sacada e discursei lá de cima. O Chico Amaral estava do meu lado. E eu falei isso, falei, olha, eu tinha 15 anos, eu estava embaixo e falei que um dia eu estaria aqui como prefeito. Então eu só entrei na prefeitura quando eu tomei posse, né? Então você vê como é que era o meu posicionamento. Era de oposição mesmo, de respeito. Nunca ninguém pode dizer, Marcão perseguiu, jamais. Eu fazia uma posição dura, era dura mesmo, criticava. O governo federal, inclusive, eu fui, no dia 14 de abril de 1977, o presidente Geisel fechou o Congresso Nacional para fazer a reforma do Judiciário, porque a Câmara não queria, ele não ia conseguir maioria. Ele fechou, decretou o pacote de abril de 77. Eu fui na tribuna da Câmara, na sessão seguinte, e fiz um discurso. No dia seguinte, um camburão do Exército em casa e me levaram para prestar depoimento lá no 5º GECAM, em Campinas. Eu sentei assim, o general, que depois virou ministro, general Moraes Rego. Ele olhou para mim, o barbudinho, assim, né? Eu tinha 20 e pouco, 25 anos. Falou, o senhor é comunista? Eu e ele só. Eu olhei para trás assim, falei, não sou comunista. Eu sou uma pessoa que quer ver a Constituição ser cumprida. E não está sendo cumprida, por isso ele... Muito bem, vereador, mas acalme, não sei o quê. Eu vou falar para você, eles me deram uma prensa ali muito grande, de psicológica. Eu, durante um ano, eu dizia para você que eu fiquei meio atordoado. Porque era o meu pai, né? Para com isso, que você vai ser preso. Você entrou na política por causa do seu pai? Ou não? Tive influência forte, sem dúvida nenhuma. Mas eu sempre gostei dela. E meu pai, para que você vai ser preso ainda. Aí depois voltou. Aí quando o Figueiredo deu anistia, em 79 foi, aí então não tinha dúvida, eu falava, criticava o governo federal, relacionava, porque aqui era Arena, né? Arena, eu vou falar uma coisa para você, os mandatários daquela época, hoje o que se vê, o que se fala, o que se acusa, imagina as bandalheiras que se tinha naquela época, que ninguém sabia porque a imprensa era amordaçada, ninguém podia falar nada, não tinha liberdade de imprensa, o AI-5, tudo isso daí, né? Impedia os políticos de falar, impedia a imprensa de falar. Imagina as bandalheiras, Rio-Niterói, a ligação transamazônica, quanto de dinheiro não foi consumido nisso, né? Imagine se fosse hoje, nem começava, meio ambiente, não sei o quê. Então evoluiu. Mas o Brasil evoluiu, na sua opinião? Evoluiu. Pô, se não tá for melhor. Não evoluir... Está melhor. Está melhor do quê? Está melhor hoje o país do que não tem, melhorou, mas também poderia ter melhorado muito mais, porque se gastou dinheiro, sumiu-se com dinheiro, sabe? Você que está aí andando na política, você acha que o pessoal está muito descrente hoje para votar esse ano? E como fazer para recuperar? Tá aí, cada vez vai ser pior. Hoje ainda, eu estava vendo nos jornais aí, a eleição de domingo passado aí na Colômbia, perto de 60% não votaram, porque lá o voto não é obrigatório. Se aqui não for obrigatório o voto, também 60% não vão votar. Descrentes, mas eu acho errado isso, porque quem não vota não pode cobrar, entendeu? Como é que eu não vou votar e amanhã eu vou querer reclamar? Eu não posso reclamar também. E nós temos que eleger os nossos representantes, nós temos que votar nos nossos representantes. Essa descrença não é boa para a democracia. Se a coisa caminhar para isso, daqui a pouco vem aí uns bonitões, e vem, toma o país, como é que faz? Né? Então nós temos que ter, sim, o legislativo forte, o executivo forte, o judiciário forte, enfim, para poder manter a democracia em dia. Hoje a Câmara aqui está em prédio novo, você já deu uma andada, e você participou dessa história da construção do prédio novo, né? Nunca tinha vindo aqui, não conheci o plenário, eu leio agora de soslaio aí, mas essa Câmara fui eu que doei o terreno. O Matéria, outro dia que eu vim no evento, aí ele falou, Marcão, se não fosse você, não tinha essa Câmara. Fiquei contente. Pelo menos ele se lembrou disso, né?
que eu fiz a doação dessa área, criei aqui o centro cívico nessa região, porque o projeto aqui ainda é construir no campo de futebol aqui ao lado, o prédio da prefeitura. Eu queria ter feito isso, mas não tinha condição. Espero que um dia algum prefeito faça esse prédio, porque o fórum, o Poder Judiciário estão aqui ao lado da Câmara. Então fica o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. É o chamado Centro Cívico. Foi criado através de projeto de lei no meu mandato. E aí eu doei esse terreno para a Câmara, que foi construído aqui o Legislativo, esse prédio bonito aqui. Esse programa, Sala de Visitas, é um programa da TV Câmara, uma iniciativa do presidente Lorival, com quem você pôde, na política, conviver um bom tempo, né? Não, conviver não, ele aqui, eu lá. Né? Mas o que você acha de iniciativas como essa? Eu acho legal. Quem tem feito isso é o Jornal de Valinhos. Tem que se lembrar, porque é o único instrumento livre, né, diria assim, independente, que tem resgatado e tem feito semanalmente publicações de ex-vereadores que já faleceram, vereadores que ainda estão em atividade, outros que não estão em atividade, mas continuam, graças a Deus, conosco, né? E agora vocês também, é importante resgatar a história. Nós temos um telejornal também, não sei se você acompanha, telejornal aqui da TV Câmara, também sobre a presidência do presidente Lorival. E é importante resgatar a história, manter a história viva, né? Dizem que se não se resgatar o passado, o futuro fica capenga em termos de história. E nós temos muitas histórias dos prefeitos, cada um com a sua contribuição, e todos contribuíram para que o município crescesse, independente de cor, de partido, todos deram, uns mais, outros menos. Eu lembro aqui da Santa Casa, o prefeito que mais fez para a Santa Casa de Valinhos fui eu. Ninguém fez. Ontem eu vi, ontem não, esses dias eu vi na Globo aí, no Jornal Nacional, no Fantástico, não me lembro aí, uma reportagem dos hospitais. Eu ficava Vinhedo, a Santa Casa está quase fechando. Então, eu me lembro que em Valinhos, quando eu assumi, quando eu voltei, no primeiro mandato eu construí a maternidade, que tem lá, fui eu que construí. E ajudava a Santa Casa, não precisava ajudar tanto, porque a Santa Casa, naquela época, 1990, por aí, estava bem das pernas. Quando eu voltei em 2005, meu Deus do céu, as portas estavam fechando literalmente. Aqueles corredores eu fui visitar antes de eu assumir, pessoas espalhadas pelos corredores, né? Dinheiro, o hospital devendo uma barbaridade. O pronto-socorro no centro da cidade não existia mais, foi jogado para lá, juntou com a Santa Casa, é uma barbaridade. Aí eu fiz o Cauê em 5 meses, deixei de aplicar mais de 5 milhões no primeiro ano de governo em poder tapar buraco, cortar mato, arrumar, para poder colocar na Santa Casa para salvar uma parte da nossa saúde. E a Santa Casa não é da prefeitura, a prefeitura não tem obrigação de botar dinheiro lá. Mas eu tive que colocar, porque senão era o único hospital. Onde é que eu ia mandar o nosso povo? Para onde, né? Então a Santa Casa, eu recuperei a Santa Casa e hoje está, eu vi esses hospitais da televisão, fico lembrando a nós. E então eu fui o prefeito que mais investi. Você pega o Nicemar de Amorim, que recentemente recebeu o título de cidadão aqui, ele fala, o prefeito que mais investiu na Santa Casa, em todos os tempos, foi o Marcos. Em todos os tempos. Mas em 3 mandatos, 12 anos à frente da prefeitura, você acha que cumpriu a sua missão na frente da prefeitura? Eu acho que eu fiz muito, viu? Graças a Deus, eu agradeço muito a Deus. As pessoas, eu tive pessoas que me ajudaram, não fui sozinho, né? Servidores, quantas pessoas que vinham lá dar ideias, enfim. Então eu diria para você que eu cumpri a minha missão, sim, hoje, como prefeito. 3 vezes, eu tenho orgulho que você não tem noção de ter sido prefeito da minha cidade que eu amo, eu nasci aqui. Em Valinhos só você 3 mandatos? Não, teve o Vitório, que também foi 3 anos, 3 mandatos. Eu tenho um orgulho muito grande, porque eu nasci aqui, meu pai, minha avó, minha bisavó, eu sou lá da raiz, pô, né? Minha mãe que veio de Vinhedo, e meu pai se casou com ela, enfim. Então eu tenho orgulho que você não tem noção. Os meus filhos, quando eu percebo que eles também se sentem orgulhosos, né? Enfim, eu guardo grandes recordações e isso vou levar para a eternidade, se Deus quiser. Ex-prefeito, muito obrigada pela sua presença. O Sala de Visitas aqui, em nome do presidente Lorival, falou bastante. Se deixar, eu falo. Não vai mandar um abraço para o nosso presidente Lorival? Vou mandar um abraço para o Lorival, parabenizá-lo aí por essa Sala de Visitas, né? Falei outro dia para ele, como ele disse. E parabéns aos vereadores também, que têm contribuído para que novidades como essa possam aparecer.
Ah, tá. Muito obrigada. E o Sala de Visitas volta amanhã e a entrevista será com outro ex-prefeito e atual vereador, Dr. João Moisés Abujade. Até mais.